E aí, gente, tudo bem? スマホ時代になってからは自分の頭は良くなったのか悪くなったのかとの話をしたいと思います。Como é que vocês estão? Apesar de entrar na era do smartphone que fala, né? Smarro, né? Smarro. A era do smartphone, sei lá, uns 20 anos atrás, acho que mais ou menos, né? 20 anos atrás, nem tudo isso. O smartphone, a era do smartphone, ele veio na verdade para ajudar a tecnologia, né? Tanto é que ajuda muito a tecnologia. Mas comparando entre, essa é a minha opinião, tá, gente? Comparando entre a era do smartphone e antes da era do smartphone, eu vejo que muitas pessoas, elas não aproveitam a tecnologia para melhorar a sua cuca. A era do smartphone, como veio para ajudar, como veio para salvar muitos problemas, né? Ajudar no sentido de soluções de vários problemas, porque aumentou o leque de você poder pesquisar, né? Falando de tecnologia, né? Isso deveria sim ser aplicado na forma de ajudar nesse sentido. Mas por outro ângulo de se ver, ao invés disso, muitas pessoas elas ficam preguiçosas. Acaba de acordar, ela olha o smartphone, fica olhando, ela vai navegando, e isso vai tornando a mente preguiçosa no sentido assim, de tudo que você quer, procura, tá lá. Num clique só você procura, tá lá. Daí então muitas dessas informações que tá lá, porque você clicou, vai achar. E muitas dessas ficam competindo entre informações certas, informações incorretas, informações inverdades, informações duvidosas. E nisso vai deixando a pessoa preguiçosa, ou até mesmo a cabeça fica sendo burra. Muitas das questões as pessoas vão ficando sendo burras, no sentido assim, do que você ficar inteligente, você vai ficando emburrecendo, você vai ficando burros ao invés de ficar inteligente, sendo que as informações estando corretas e você procurar o meio correto, sim, aí a tendência é você ficar inteligente, porque você lendo, vendo, pesquisando as coisas corretas, você vai ficar inteligente, porque você vai ficar com mente boa. Só que dentro dessas navegadas que você faz, você encontra uma série, um monte de informações lá, tá lá elas corretas, incorretas e falsas, mentirosas, fake news, né? E você vai navegando e você não saber qualificar, você não saber selecionar essas conversas, essas informações. Você tem que tomar cuidado, porque ao invés de você estar tomando vitamina, você vai estar tomando veneno nesse sentido, né? Muitas vezes você vem vê as pessoas conversando, aí ela fala um diálogo que não é dela, é um diálogo que ela leu na internet, que ela viu na internet, e ela pronuncia como se fosse ela falando, ela pronuncia como se fosse de autoria dela. Então as pessoas que têm informação correta na cabeça, informação assim, discernimentos, as pessoas que têm discernimentos, ela sabe qualificar, ela sabe classificar, ela sabe identificar quando uma conversa, quando uma informação, quando um diálogo está sendo dito falso, artificial. Então, a era do smartphone, a partir da era do smartphone, eu percebo que muitos diálogos das pessoas, elas estão sendo artificiais, os diálogos estão sendo artificiais dessas pessoas, e não são um diálogo dela mesmo, produzido por ela mesma. Muitos porque ela lê, ela aprende, né, entre aspas, ela aprende e começa a ditar como se fosse ela mesma ditando, né? Mas dá para saber, dá para identificar muitos desses que é por causa que leu o teu artigo. Teve uma pessoa que veio me consultar uma vez, né? E para falar sobre o direito dela, né? Então, dentro da consulta, eu estava falando referente ao direito dela, referente ao caso dela.
Aí essa pessoa, ela disse que o direito dela, ela quer dizer, durante a minha fala, essa pessoa, ela começou a falar aquilo que eu ia falar. Aquilo que eu ia falar, ela começou a falar. Aí eu falei para ela, bom, você já sabe esse assunto, né? Como que você sabe esse assunto? Não, eu sei, porque isso eu já sei, ela disse, né? Aí deu para mim entender o contexto que ela estava dizendo, exatamente era o contexto que eu falo, é o costume de eu falar de tal maneira. Então ela copiou de mim em algum vídeo, em algum artigo que eu escrevi, e ela ditou para mim do jeito que eu falo, do jeito que eu falo. Aí ela estava falando exatamente para aquela pessoa, que é eu, que tinha falado aquele artigo. E eu perguntei para ele se é aquele artigo que você viu em algum lugar para você estar falando dessa maneira. Eu falei para ele. Aí ele tentou me enganar falando que não, aquilo ali é porque ele pensa assim. É muito estranho você falar da mesma forma que eu falo. Eu falo de uma forma, eu vou colocando as palavras do jeito que eu tenho na mente, né? Aquela sequência. E a pessoa, ela ditou como se fosse, decorou do jeito que eu falo, e reproduziu essa mesma fala e essa mesma sequência de palavras, esse jogo de palavras na sequência, falando para mim. Aí pronto, aí eu identifiquei exatamente esse jogo de palavras na sequência como minha. Aí eu perguntando para ele onde que ele viu, onde que ele leu sobre aquilo, para ele estar falando exatamente daquela maneira. Aí ele falou que era dele mesmo. Bom, eu falei para ele que aquilo que ele está dizendo, eu não acredito que é 100% que está saindo da boca dele. Eu falei para ele, olha para você ver, tem bastante coisas que as pessoas, quando você lê algum artigo, você leu, ouviu, assistiu, e você viu mesmo aquilo ali, e você aprendeu, aí você tem que, quando for questionado, você tem que falar que exatamente viu em tal vídeo assim, e não você dizer que a autoria é tua. Você não pode falar que a autoria é tua, saiu da cabeça do nada, assim, como se fosse assim, nossa, caiu de paraquedas alguma coisa lá de cima, caiu na minha cabeça, deu uma batida aqui, aí entrou na minha cabeça aquela informação, você acredita? Aí eu comecei a falar inglês, eu comecei a falar russo. Querer fazer o outro de trouxa, né? Você tentar enganar o outro, como se fosse, você não sabia de nada, caiu um paraquedas e começou a falar de tal jeito. Você engana um trouxa, alguém que tem informações artificiais na cabeça. Uma pessoa que tem discernimento, você não consegue enganar a pessoa. Então, voltando à era do smartphone, a era do smartphone veio para ajudar, veio para salvar muitas coisas aí, no sentido bom, no sentido correto, né? Ao invés disso, tem bastante gente que não sabe aproveitar a tecnologia. Muita gente que vai navegando, do que aprender, ela vai desaprendendo, ela vai ficando burra no sentido de artificial, vai tendo pensamentos artificiais, sendo que, na verdade, a vida afora, ela não cobra da gente atitudes artificiais. A vida afora aí, no dia a dia, cobra da gente atitudes profundas, com atitudes profundas, raciocínio profundo, informações profundas e não artificiais. Artificiais seria aquilo que você lê no livro, aquilo que você lê na internet e você não aplica, e você só está lendo, todos os dias você lê artigos novos, lê informações novas, vai vendo leis novas, vai só lendo e nunca aplica nada daquilo que você está lendo. Então o que você está tendo aquilo? Você está aprendendo? Você não está aprendendo, você só está lendo, você só está tendo algo teórico, você não aplica aquilo que você aprendeu, você não aplica aquilo que você está lendo. Então você não tem conhecimento daquilo, você só está lendo e repetindo isso para aqueles outros que estão do seu lado. Isso aí é informação artificial, ao meu ver, né? Então toda a informação artificial, ela não causa um efeito de revolução, ela não causa um efeito de transformação. Então, ao meu ponto de vista, é isso, da era do smartphone, comparando entre uma e outra, já que é para ficar emborrecendo as pessoas,
eu preferiria a era antes do smartphone, que a era do antes do smartphone fazia com que as pessoas buscassem informações andando, vá atrás, buscando informações pessoalmente com alguém, com um profissional, por exemplo, né? Do que ficar navegando na internet. O smartphone, ele facilitou muito essa busca na internet, que fica aquela briga de todo mundo querer colocar uma informação na internet como se fosse tudo aquilo ali é verdade. Então tudo é verdade. Então se tudo é verdade, tudo que for colocado na internet, se for tudo verdade, então vai ter uma amplidão que fala um amplo cardápio de coisas de verdades. Então tá, vai ter quantos milhões de verdades, aí você vai referente àquele assunto. Então tudo é verdade, mas tudo é verdade com sentido de diferentes caminhos. Então você vai abrir um cardápio, vai ter várias verdades lá, e você vai ter que selecionar qual dessas verdades é verdade. Ué, se tudo é verdade, então para que existe um monte de caminhos? Então tudo é verdade, então tem que ter uma verdade só. Você tem que saber selecionar, na verdade você tem que saber selecionar, você tem que saber identificar o que é, o que não é. Então só de lendo, a minha crítica seria, só de lendo você não consegue obter essa profundidade de conhecimento, você tem que aplicar, né? Então, voltando ao smartphone, a era do smartphone, quer dizer, esqueça até essa palavra, é difícil falar, smartphone. A era do smartphone, quando nasceu, de lá para cá, não faz muito tempo, hein? Eu preferiria, na verdade, aquela época lá da manivela. A época da manivela faz com que a gente use mais a cuca. Usando mais a cuca, a gente não fica tão preguiçoso. Hoje eu vejo muitas pessoas preguiçosas ao devido usar muito smartphone. Então eu vejo como não é bom se lidar com pessoas preguiçosas, mentalmente preguiçosas. Lidar com pessoas mentalmente preguiçosas é a pior era que entramos, quer dizer. Mas o que evoluiu essa era de mentes preguiçosas? Eu critico muito a era do smartphone. Mas não é bom? É bom, sim, tem bastante partes que é boa, mas comparando com um resultado total, né, ao meu ver, do que ser bom, ela se tornou ruim, né? Seria bom saber aproveitarmos, né? Seria bom se soubéssemos aproveitar melhor, quer dizer, a era do smartphone. Só que dentro desse contexto, você coloca um smartphone na mão das pessoas, e muitas dessas não sabem lidar com aquilo. Você vai dar uma máquina potente para alguém que não sabe dirigir, seria algo nesse sentido. Aí você fica lá navegando, e você tá achando que tá aprendendo. Aí você fica aprendendo o quê? Você só leu ali e acha que aquilo é teu. Você leu aquele contexto ali e coloca na tua cabeça como se fosse verdade. Aí daqui a pouco você começa a pronunciar no jeito que você leu. Aí, dentro desse contexto, se você lê algo falso, algo fake news, algo mentira, você tá produzindo algo errado. Aí você vai estar falando como se fosse, você pensa daquele jeito, mas você vai ter gente que você vai estar lidando com pessoas inteligentes. Tem gente inteligente, tem gente que discerne com discernimento na tua frente. Quando você vai começar a falar que aquilo ali que você está falando é seu, aquilo ali que você disse você que criou, aquilo que você está dizendo eu penso assim. Só que quem está na tua frente, que você está ouvindo, você está tentando convencer que aquilo ali é seu, a pessoa não é idiota não, a pessoa não é burra não, ela sabe identificar. Tem gente que sabe identificar muito bem cada vírgula que você fala, que aquilo ali não é seu. Então eu deparo com muitas pessoas nesse sentido. Nas minhas consultas eu vejo algumas pessoas, ao vir consultar, ela vem com alguma coisa lida e ela tentar aplicar em mim alguma coisa que ela já leu como se fosse ela. Eu sei identificar muito bem se aquele diálogo é seu e se aquele diálogo você copiou de algum lugar. Eu consigo identificar. Eu não sou uma pessoa idiota não, né?
Então eu me considero uma pessoa com discernimento, uma pessoa que sabe classificar, classificar e identificar uma coisa falsa, uma coisa não, como fala, não genuína tua. Dá pra saber se não é genuína sua ou você copiou de alguma coisa, tá? Eu sou essa pessoa que se você cair na minha frente, você se lasca, né? Tá? E de vez em quando eu tô lido com algumas pessoas nesse sentido. Voltando ao caso de uma pessoa que veio me consultar, ela falando sobre eu falando sobre os direitos dela, né? Essa pessoa falando de uma forma, ela tinha lido de um artigo que eu tinha publicado, do jeito que eu publiquei. Aí ela produziu exatamente a cópia das palavras do jeito que eu coloquei. Aí, então a pessoa, ela tentando falar que ela mesmo produziu, sendo que eu que tinha produzido aquilo lá. Então esse é um dos exemplos, você vê, né? Uma pessoa não tem conhecimento em leis, ela vai produzir uma coisa que ela não sabe. Dá para saber que você leu e copiou e decorou. Quem tem conhecimento de leis, ela não precisa copiar, não precisa decorar em nada. Ela sai naturalmente da boca dela, o discurso genuíno dela, né? Então não precisa, eu li, espera um pouquinho. Ela fica pensando, ela fica tensa quando ela quer produzir alguma coisa para o outro escutar. Ela fica tensa no sentido assim, do jeito que eu li, na sequência assim, ela não pode mudar a sequência, senão se mudar a sequência, ela mesmo se perde no raciocínio e a outra pessoa que está ouvindo não vai acreditar. Então ela faz todo esse esforço para falar, narrar cada palavra na sua sequência, da forma que ela leu, da forma que ela decorou. É assim que tem que ser produzida. Só que quem entende de leis não precisa dessa sequência de ficar tenso na frente da outra. A pessoa fala palavras natural. Ela consegue narrar naturalmente, independente da sequência, independente do que ficar preocupado. Eu li assim, tem que ser dito assim, porque senão a outra pessoa que está me ouvindo, ela não vai acreditar. Então a pessoa fica tensa quando não é dela, genuinamente as palavras, as frases não é dela, ela fica tensa, porque ela copiou, ela decorou. Então essa pessoa na minha frente, ela foi uma pessoa que copiou, que decorou, e muito menos foi para mim, foi muito, piorou porque foi eu que tinha produzido aquilo ali, e ela leu exatamente, decorou exatamente aquilo que eu tinha escrito. Então caiu do cavalo, né? Bom, gente, a era do smartphone. E aí, ajuda pra você ou piorou você a era do smartphone? Espero que esteja ajudando você, né, no dia a dia, né? Não deixa ser levado aí por fake news, por informações falsas aí no dia a dia, porque é ruim, né? Em vez de ajudar você, vai te atrapalhar. Ao invés de deixar você inteligente, vai te emburrecer. Não deixa que a internet aí domine você e te deixa você mais burro. Tem que deixar você inteligente, né? Use a sua cabeça para você ficar inteligente, tá, gente? Não precisa ficar indo atrás de informações falsas aí. Tenha um bom dia para vocês. Boa semana. Gamarima Show.